para falar com as irmãs sobre um assunto muito importante, que é feminismo, certo? Antes, quando eu falo que reconstruir a identidade da mulher, se eu tenho que reconstruir, é porque alguma coisa foi desconstruída. E essa é a palavra que elas usam nos livros delas. Desconstruir. E quem desconstrói? Quem é? Nós sabemos que o construtor é o Senhor. Mas nós temos essa pessoa, esse anjo do mal que vem para desconstruir. A Bíblia nos diz em João 10:10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Certo? E uma das armas que nós entendemos que Satanás usa para destruir, com tudo, com a família, com os papéis, com a mulher, com o homem, uma das armas é o feminismo. E eu gostaria de abrir brevemente aqui, para quem quiser falar, o que as irmãs sabem me falar do feminismo. Qualquer coisa. Não precisa aprofundar, eu vou aprofundar. As irmãs têm alguma ideia? Elas falam que querem os direitos iguais. E isso, quando fala em feminismo, a gente lembra da luta por direitos iguais. Tá, mais o quê? Basicamente isso? Todo mundo concorda? Quando falou em feminismo aqui, vocês já logo pensaram num monte de mulheres lutando por direitos iguais? Pois é, irmãs. Realmente, o feminismo, ele é dividido em 3 ondas. Não sei se as irmãs já ouviram falar, já tiveram algum estudo sobre isso. Primeira onda, segunda onda, terceira onda. E hoje nós estamos na chamada onda contemporânea. Nessa primeira onda, foi a luta pelo quê? Pelos direitos civis. Foi direito de votar, direito a herdar propriedade, porque até então a mulher não podia. Isso foi no finalzinho do século XIX, início do século XX. Houve essa luta. Eu já falei isso. Nesse congresso, eu abordei só isso. E eu vou dizer uma coisa para as irmãs. Qualquer cristã, qualquer pessoa que venha ter algum tipo de admiração pelo feminismo é porque tem um conhecimento superficial. Eu já tive a falta de conhecimento de dizer, começou muito bem. O feminismo começou bem, a primeira onda foi para conceder direitos iguais às mulheres e depois se perdeu. Não. Com o estudo dos próprios livros, das grandes mentoras do feminismo, nós vamos ver que ele já começou mal. Ele já começou mal intencionado. Mas o que nos passam são as coisas bonitas e coisas que nós gostamos de ouvir, né? Quem não quer direito? Quem não quer poder votar? Quem não quer querer ganhar igual o homem? Todas nós. Mas não é isso. Isso aí é uma armadilha que o feminismo usa para atrair mulheres. E eu quero falar para vocês que as feministas, elas falam assim: tudo que a mulher conquistou veio do feminismo. Mas o feminismo começou no final do século XIX. Mas o que não foi dessa data, que foi antes, é o protofeminismo. Então, e nós vamos, se a gente for estudar a história, não gosto muito, mas tive que ler bastante para isso, eu não sou muito chegada em história. Se a gente for estudar a história, a gente vai ver que a gente adquirir direitos é uma questão natural. Certo? Então, mas elas não. Todo direito adquirido antes mesmo delas terem sido organizadas, elas vão chamar de protofeminista e vão falar que é por conta da luta das mulheres. Bem, a história vai dizer de uma dessas protofeministas que se chamava Mary Wollstonecraft. Nome difícil pra caramba. E essa feminista que queria o direito da mulher estudar, ter o mesmo acesso, porque
até então as mulheres, mais ou menos em 1700 e alguma coisa, mulheres estudavam separadamente dos homens. E ela queria um estudo igualitário. Quando ela faleceu, o marido dela escreveu uma nota assim sobre ela. Ela lutou muito acerca da igualdade das mulheres perante aos homens, bem como suas críticas à feminilidade convencional. Vejam bem a base. Ela lutou do direito igual às mulheres, bem contra a feminilidade convencional, tornaram-se cada vez mais importantes, revelando a proeminência da autora nos círculos feministas. Essa é uma mulher que não é muito, nem no meio feminista você vai ouvir falar muito dela, mas ela é considerada uma das mães do feminismo. Aí nós vamos em Kate Millett, uma grande feminista da segunda onda. Ela vai dizer assim, ela é uma das mais influentes feministas da segunda onda. Ela fez a sua obra Política Sexual. A definição que ela traz do feminismo é que este movimento é uma estratégia de modificação de comportamento sexual. Certo? Qual das irmãs aqui conhece aquela deputada Ana Campanolo? Que escreveu aquele livro Feminismo, Perversão e Subversão. A Ana Campanolo, ela vai dizer o seguinte, eu li o livro dela, para estar aqui com as irmãs. Ela vai dizer que as feministas, muito embora na mídia fique essa coisa de direitos iguais, de coisas bonitas e atraentes, nos livros delas, elas realmente falam e falam aquilo que elas desejam e a realidade desse movimento. Vamos mais. Falamos sobre Kate Millett. Depois, nós tivemos também no New York Times, em 2017, um dos grandes best-sellers que chamava assim: A chamada Revolução Sexual começou no plano teórico com as ideias de Freud e Hegel, dois grandes, o pai da filosofia, certo? Continuou com Herbert Marcuse e Norman, mas ele só ganhou, olha aqui, irmãs, essa parte teórica é chata, eu também não gosto, mas ela é muito importante para a gente conhecer e para a gente saber falar. Porque aqui tem muitas meninas jovens e quando elas vão para faculdades, lá está entranhado essas ideias. E vocês estão aqui podendo ter essa oportunidade de saber, de entender o que essas pessoas, a verdadeira intenção dessas pessoas. Freud e Hegel continuou com Herbert Marcuse e Norman, mas ela ganhou o verdadeiro significado para a civilização oriental quando atingiu grande segmento da população, modificando mentalidades e comportamento das pessoas através dos movimentos contra a cultura. Quais são esses movimentos contra a cultura? Hippie, feministas e movimento gay. Na realidade, esses grupos existem, essas feministas existem, para realmente travarem uma guerra contra a cultura e através desses três grupos. A Ana Campanolo, essa deputada que tem esse livro, ela diz o seguinte: precisamos conhecer um pouco mais do feminismo para não sermos seduzidos por ele. Ela vai dizer que na primeira onda, que começou, como eu disse aqui, no final do século XIX, o movimento sufragista. O que é isso? Sufrágio, irmãs. Direito ao voto. Né? Começou isso. Não, as mulheres têm que ter direito a votar. Ela fala, o movimento sufragista revela líderes que se rebelaram contra a ordem eclesiástica e os ensinamentos bíblicos. Amadas irmãs, as feministas, as grandes feministas, as grandes pensadoras, as que têm livros que nas faculdades estão doutrinando os nossos jovens universitários. Que nas escolas, também Paulo Freire, que toda a educação baseada nos estudos de Paulo Freire. Essas feministas, todas elas, tiveram sua base, o seu renascimento junto a Marx. O pensamento delas era de Marx. E sabe o que Marx dizia? Marx dizia que o cristianismo é o ópio da sociedade. Cristianismo,
Cristo. A igreja que prega Cristo, ela fala que é o ópio, é a droga. Marx vai falar que é uma droga que faz com que as pessoas fiquem adormecidas e não vejam a realidade. E por isso que para ter avanço é necessário acabar com o cristianismo. Essa é a ideia fundamental, a base de todo pensamento feminista. Aí nós temos a segunda onda. Nessa segunda onda, as mulheres conseguiram direito a voto, né? Conseguiram salários melhores. Aí nessa segunda onda, elas começaram a querer se igualar aos homens, lutando por direitos sociais e legais, de maneira que os piores defeitos masculinos fossem suas melhores qualidades. A mulher começou a pensar, o homem trai? Eu traio também. O homem faz isso, então a mulher vai buscar as piores qualidades do homem. Ela vai buscar a qualidade do homem pecador para se igualar a eles. Também no livro da Ana Campanolo, Feminismo, Perversão e Subversão, ela diz assim: a promiscuidade e o autoritarismo exercido pela maioria dos homens, atos até então característicos masculinos, e eu falo aqui homens caídos, homens pecadores, passou a ser desejo para as mulheres, envolvidas nesse movimento, nessa época, como forma de expressar o total domínio sobre elas próprias e a desconstrução da hierarquia social e familiar. É na segunda onda que a mulher vai falar, eu ganho mais que você. É na segunda onda que as crianças não têm mais uma referência dentro de casa masculina e feminina. E nós sabemos o que acontece quando não se tem uma referência masculina e uma referência feminina. Os homens se afeminam, ficam afeminados e as mulheres masculinizadas. Então, depois dessa coisa linda e todo mundo... Gente, eu sou nascida e criada na igreja. E eu ouvi de líderes minhas, você tem que estudar para você não depender de homem. Infelizmente, se entranhou no nosso meio. Porque, como diz os nossos irmãos em Cristo pentecostais, o diabo, ele é o quê? Sapatinho de veludo. A gente não ouve ele chegar. Ele vem, né? Sorrateiramente. Ai, que lindo, eu quero votar. Ai, que lindo. E a gente não para analisar o que está atrás daquilo ali. E nessa segunda onda começa isso. Começa a família não ter mais o padrão. Não tem a figura do homem, não tem. A mulher fala mais alto que o homem. Né? E nisso... Teve uma vez lá na nossa igreja, eu estava comentando com as meninas, que uma das irmãs da igreja postou assim no Facebook, não aguento mais, ela estava noiva, e ela disse assim, não aguento mais acordar de manhã, tomar chumbo derretido como café e ver os homens dormindo em posição fetal. E não é uma triste realidade que nós estamos vivendo? Não é? E nessa segunda onda, isso vai ser muito forte. O papel da mulher como mãe e esposa começa a ser contestado por feministas como Simone de Beauvoir e Beth Friedan, que propõem uma mulher livre do controle marital e religioso e propagam a liberdade sexual. Sabe o que começou a acontecer? As televisões, a moda, as novelas mostravam para nós aquela mulher independente que trabalha, que faz isso, que faz aquilo. E a gente achou lindo. E a gente quis. Ah, mulher que tem filho, que cuida de casa, como é que é? Como é que era antes, assim, sua profissão? Aí a do lar falava, nada. Gente, tem alguém que trabalhe mais do que uma mulher dentro de casa? Só que houve uma desvalorização do trabalho da esposa, do trabalho da mãe. E nós acreditamos nisso, irmãs. E nós entramos nessa. E eu não quero ficar em casa, não.
Deixa de ficar em casa cuidando. A mãe não está em casa, não vê que o filho chegou diferente da escola. A mulher não está em casa, ela não vê que o marido chegou preocupado, porque nós somos assim, né? Depois nós vamos explicar qual o papel da mulher, qual a verdadeira identidade da mulher, e nós vamos entender o porquê do inimigo usar o feminismo para tirar a gente de dentro dos lares. Tirar a gente do nosso papel. E essa casa sendo cada dia destruída. E na segunda onda acontece isso. As duas grandes obras. Aqui não tem nenhuma menina que faz faculdade ainda, não? Ou já fez? Tem? Não, né? Mas vai ter, né? As duas grandes obras são radicalizadas, são política sexual e dialética do sexo. Essa é a segunda onda, foi marcada por isso. Essa mulher que saiu de casa e que está falando mais grosso que o homem. Na terceira fase, o interesse trazido nos vários discursos era justamente cada vez mais de destruir ou extinguir, olha bem agora, a identidade feminina do movimento. Ana Campanolo vai dizer assim: a proposta que é a participação na revolução sexual feminista se inicia com a negação da nossa identidade sexual. As grandes estudiosas do feminismo vão dizer que nenhuma mulher nasceu mulher, não. Ela se torna mulher porque a sociedade impõe isso para ela. Então não existe mulher. Você só é mulher porque a sociedade falou isso para você. É isso que elas vão pregar agora claramente na terceira onda. E passando a adotar posturas e comportamentos de gênero. Irmãs, estão começando a ver aí? Tá dando para ver como é que estão as coisas hoje? As nossas lutas, as leis que estão querendo aprovar em relação a gênero? Viu de onde tudo isso veio? Né? Que não define nem para o masculino, nem para o feminino. Que nós tornemos todas nós uma réplica da própria Butler. Irmãs, quando vocês chegarem em casa, bate lá no Google, escreve Butler. Ela é uma socióloga. Você não sabe se ela é homem ou se ela é mulher. Você não sabe distinguir. Então, ela é o modelo agora dessa terceira onda. Você olhar para Butler, alguém para quem se olha sem conseguir enxergar uma mulher, tampouco um homem completo. É a apresentação lógica completamente invertida. Aquilo que exige de nós é engajamento, militância, esforço consciente e desempenho performático é dito como natural. E tudo aquilo que é realmente natural e que fazemos por tradição recebe o rótulo de opressão socialmente construída. Resumindo, tudo que as feministas querem, lutam, reivindicam, tipo, menino não é menino, menina não é menina, ele é o que ele quer. Mulher não nasce mulher. Eles falam que não existe mulher com desejo heterossexual, que toda mulher, ela é bissexual, elas falam isso. Isso, elas falam que é natural. E tudo que nós pregamos, toda a tradição que nós pregamos é tido como que? Opressão. Entenderam? Se a gente não lê na cartilha deles, do feminismo, nós somos opressores, retrógrados, antiquados. E o deles é normal e natural. Agora, é nesse quadro que nós estamos nessa onda agora, essa onda chamada contemporânea. O movimento feminista contemporâneo tomou força e começou de fato a propagar a questão de igualdade entre os sexos e até mesmo a substituir a palavra sexo por gênero. Alguém já preencheu aí? Já andou de avião? O check-in que você preenche não vem masculino ou feminino, tá? Você tem que escolher a opção 1 ou 2. Não tem. A feminista One Oakley difere os conceitos. Sexo é o conceito para a diferença biológica, enquanto que gênero é uma questão de cultura, masculino e feminino.
Aí a Ana Campanolo vai dizer no seu livro, Desconstrução de Identidade, difundindo a ideologia do gênero com a clara intenção de igualar em todos os sentidos homens e mulheres, fazendo com que as diferenças existentes entre os sexos biológicos, comportamentais e até mesmo psíquicas fossem completamente abolidas entre o movimento e, consequentemente, começasse a permear entre as demais mulheres e, desse modo, ser forte influência na educação das futuras gerações. Estão pegando pesado com os nossos filhos na escola, estão pegando pesado com nossos filhos na faculdade. Eles são os doutrinadores. Eles são os que são professores da universidade. Quando eu fiz faculdade, tinha uma matéria, filosofia jurídica. Filosofia jurídica. E o professor chamava Or. E ele dizia assim, o tema é livre, escreva o que você quiser. Eu pegava, escrevia o que eu queria e sempre escrevi bem. Só tirava nota ruim. Aí eu ia lá. Mas, o senhor falou, o que está errado? Tem erro de português aqui? Uma pessoa que te deixa livre para você escrever? Ou ele, não, mas você é um diamante bruto. Ele falava assim, essas ideias sem pé e sem cabeça comigo. Enquanto eu não me rendi e não comecei a escrever do jeito que ele queria, enquanto eu não comecei a colocar assim, como diz o filósofo tal, enxerga assim. Eu nunca falei que eu enxergava, mas para eu tirar nota, eu tinha que começar a citá-los. Aí eu comecei a tirar nota. Então, eles estão assim e manipulam a mente. Meu menino do meio, ele está no IFE, ali no IFET. E o professor de inglês me ligou, seu menino não fez o dever. Aí eu fui, meu filho, por que você não fez o dever? Ah, mãe, manda escrever umas bobeiras lá de inglês, o dever. Umas bobeiras de pensamento, de não sei o quê. Não agradei disso não vou fazer isso não. Aí o professor que tinha me ligado, eu liguei para ele e falei, olha, o meu menino falou que não entendeu o porquê da tarefa. Era uma aula de inglês e vocês mandando ele dissertar sobre pensamento, sobre não sei o quê. Aí o professor passou outro dever para ele. Está assim, minhas irmãs, está assim. Precisamos estar bem atentos. Então, resumidamente, amadas irmãs, a primeira onda foi de 1772 a 1990, a segunda onda de 1960 a 1990 e a terceira onda após 1990, e nós estamos hoje na chamada onda contemporânea. Mas, no geral, Érica, você falou tanta coisa, você falou nome de gente que eu nem lembro, nem eu sei falar, irmãs. O que prega o feminismo? O feminismo tem duas bases. Uma é, não existe mulher. Essa base, irmãs, não é propagada. Essa base é só entre o meio, entre a elite, entre os pensadores, tá? Só no mundo acadêmico é difundida essa ideia. E a outra base é que a mulher é o sexo oprimido. Você já ouviu isso em algum momento da sua vida, que a mulher é o sexo oprimido. Essa ideia é a mais popular, ela que está nas nossas mentes, e posso falar que muitas das vezes, quem aqui nunca se pegou pensando, por que eu nasci mulher, meu Deus? Ser mulher é ruim demais, é difícil. Por que foi passado isso para nós? Que a mulher é o sexo oprimido. E a gente, com isso, reclama de ser mulher, acha o maior fardo do mundo, porque, infelizmente, as novelas, a moda, tudo isso influencia muito a gente. O feminismo também, essas são as duas bases, mas prega a revolução sexual, né? Uma grande feminista, a Shulamita Firestone, no Dialeto do Sexo, ela vai falar que é preciso romper a relação entre homem e mulher, e fala até em pedofilia. Ela fala que tem que desconstruir papel masculino, papel feminino e desconstruir papel adulto e criança.
Ela sugere a pedofilia como algo normal e inerente. Não é à toa que no Congresso já tivemos leis querendo descriminalizar a pedofilia. É um assunto muito pesado esse nosso, mas muito pertinente, porque nós precisamos estar atentas, nós precisamos estar vigilantes, porque muitas vezes a gente é pega nessas mentirinhas que são contadas. Amadas irmãs, quando eu trago isso para vocês, é para vocês entenderem a real intenção do feminismo. Depois nós vamos na Bíblia, aí nós vamos ficar todo mundo em paz. Está todo mundo meio assustado, mas nós vamos ficar em paz. Eu vou pedir ao irmão que solte um vídeo ali. Esse vídeo, meus irmãos, foi num evento, num congresso chamado Democracia em Colapso, onde Vitor Zaporoli, que é um travesti, olha o que ele vai falar, qual é a verdadeira intenção desse grupo que nós falamos, feministas, LGBT e tudo mais. Vamos prestar atenção. Na minha concepção, não existe forma revolucionária de fazer família. Ponto. Por quê? Quando dizem pra gente, o movimento LGBT quer acabar com a família, o movimento LGBT é um movimento promíscuo, que defende o sexo desregrado, a gente entrou numa lombra dos 90 para cá de se colocar numa posição defensiva, de dizer, não, a gente não quer destruir a família nenhuma, não. A gente só quer amar. Né? Ou não, a gente não tem nada a ver com promiscuidade, não. A gente até casa, a gente até tem filhos, a gente até constitui família. E isso é de um retrocesso político violento, que violenta inclusive a história de constituição do movimento LGBT na América Latina. Violenta a história dos ganhos e lutas feministas na América Latina. Então cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? E se a gente não quer, não vai ser ameaça. E se a gente não é capaz de perceber isso, a direita faz questão de corrigir nossa burrice. Alguma dúvida, irmãs, quanto à real intenção do feminismo? Destruir as famílias. E como fazer isso? Desconstruindo a mulher. Desconstruindo a mulher. Mas diante desse vídeo, eu convido as irmãs a lerem a palavra de Deus em Efésios. Efésios, capítulo 6, verso 12, diz assim: pois não é contra a pessoa de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nossa luta não é contra nenhuma dessas pessoas. Nossa luta não é contra nenhuma feminista, porque elas estão cegas, elas estão iludidas. Mas nós precisamos estar atentas. Existe uma batalha espiritual. Desde que o mundo é mundo, lá no jardim do Éden, não foi assim? Estava tudo uma paz. E o inimigo de nossas almas vai lá. E ele vai em quem, irmãs? Ele vai em Eva. A gente vê que o modus operandi de Satanás não mudou. Ele continua sussurrando mentiras no ouvido das mulheres. Você, que absurdo, você é uma escrava, você está lavando, passando. Você, não é um absurdo, olha o privilégio que o homem tem e você não tem. Ele sussurra isso 24 horas, ele sussurra e a gente vai trazendo. E quando vê, a gente não quer nada que o Senhor fez para nós em nós. Por quê? Porque isso não é valorizado no mundo. Porque eu quero ser aquela mulher que dirige, que está no celular, que abre a porta com o pé, que pega a bolsa. Eu quero ser aquela mulher que está estressada porque ela tem 2 trabalhos. Aquela mulher que não tem tempo para orar, para ler a Bíblia. Mas nós precisamos ter misericórdia dessas pessoas, vigilantes,
O que a palavra de Deus manda a gente ser prudente como a serpente, mas mansas como a pomba. Entendem que a nossa luta não é contra nenhum desses grupos que eu falei aqui, mas nós não podemos deixar eles nos influenciarem com as mentiras que eles acreditam. Mas agora eu vou passar para outra etapa, que é a etapa maravilhosa. Agora eu estou melhor. Para a gente entender quem é você, mulher, para a gente reconstruir a nossa identidade, a identidade da mulher, nós precisamos saber quem é Deus. Eu não vou saber quem é a mulher se eu não souber quem é Deus. John Piper vai dizer o seguinte: teologia fraca faz mulheres fracas. Uma teologia fraca, ela não dá à mulher um Deus grande o suficiente. Uma teologia fraca, ela não dá à mulher um Deus bom o suficiente, sábio o suficiente. Uma teologia fraca vai fazer com que essa mulher não entenda o quanto Deus é grande, poderoso, bondoso, amoroso. Aí, se ela não tem um Deus suficiente, como ela vai suportar a realidade da vida? Um Deus forte, um Deus grande, na minha vida e na sua vida, faz com que você e eu exaltemos a Ele e a pessoa do Filho dele em toda e qualquer circunstância. Mas só se a gente conhecer esse Deus maravilhoso. Então vamos na palavra de Deus, na palavra, na Bíblia, ver quem é Deus. Gênesis 1, capítulo 1, verso 1 disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Salmos 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 33, versos 6 e 9. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe em tesouros abismo. Tema ao Senhor a terra toda, temam-no todos os moradores do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele mandou e logo tudo apareceu. Quem é Deus? O Criador. E quem pode dizer quem é você, mulher? Quem criou a mulher. E quem criou a mulher? Deus. Então, Ele é quem, é nele que está a nossa verdadeira identidade. Deus é o Criador. E como Criador, quem criou o liquidificador? Criou o liquidificador para aquele fim, não é? Eu lembro quando eu era mais nova, nós tínhamos uma senhora que morava na roça, e ela veio aqui em Muriaé é muito quente, e ela falava assim com a minha mãe: dona Fátima, fui na casa da minha filha, que calou lá em Muriaé, minha filha colocou um liquidificador no quarto dela, um liquidificador no quarto, não é liquidificador, ela queria falar ventilador, mas aí olha para você ver, colocou um liquidificador no quarto dela, colocou um liquidificador no quarto do menino dela, e mais o pai dela lá naquele calor, sem liquidificador no quarto. Aí eu fiquei imaginando, né, lógico que ela errou, mas qual a função? O liquidificador dá para fazer a função do ventilador? Não, por quê? Porque o criador do liquidificador fez ele para triturar, né? E quem criou o ventilador fez o ventilador para ventar, né? Então, a nossa identidade, só o Deus Criador pode dizer. Quem é você, mulher? Não é novela das 8, não é novela das 7, nem sei mais, graças a Deus, tem 17 anos que eu não assisto novela. Não é nada, não é modismo, ninguém vai falar quem nós somos. Quem diz quem nós somos é o Criador, pois Ele nos formou. E aonde que eu sei disso, Érica? Eu sei na palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo 3,16 diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Provérbios 30, verso 5 vai dizer: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ela é um escudo para quem nele se refugia. João 17, 7 vai dizer o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade.
Salmo 119, versículo 5, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. 2 Timóteo 3, verso 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a construção na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda obra. Então quem diz é a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus e eu confio nisso. E quem vai iluminar os meus passos, quem vai dizer para você, mulher, quem você é a palavra de Deus. Então, qual a verdadeira identidade da mulher? Vamos lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Diz assim: Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Gênesis 1. Verso 26 a 27, vamos lá também. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Vamos lá em Efésios também, que fala sobre mulheres. Efésios capítulo 5, verso 22. Mulheres, sujeite-se cada um a seu marido como Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é salvado. Então, o que a Bíblia diz que nós somos, mulheres? Nós somos ajudadoras, idôneas, submissas aos maridos, as mulheres casadas, né? Então, o Senhor nos criou para sermos ajudadora, auxiliadora, aquela que ajuda. Irmãs, é fácil fazer o papel de ajudante? Isso desqualifica alguém? Pelo contrário, um ajudante, ele tem que ser multitarefas. Ele tem que ter muito mais habilidades, porque ele é o tal do quebra-galho, ele está ali todo momento, e nós somos essa ajudadora que o Senhor fez. E quando a palavra de Deus fala ali idônea, é competente, né? Alguém de credibilidade, alguém inteira. E foi para isso que o Senhor nos fez, para auxiliarmos, para sermos inteiras, íntegras. Gente, a gente não ouve mais essa palavra nos dias de hoje, né? Aquela pessoa, uma pessoa íntegra, inteira. E foi assim que o Senhor te formou e me formou. Aí agora eu quero ir nessa outra característica da mulher que dá aquela dorzinha assim quando a gente fala, que é a questão da submissa. Né? E essa palavra submissão da Bíblia, irmãs, ela quer dizer, não é ser capacho, mas é estar junto numa missão. O Senhor criou a mulher para estar junto, ao lado do homem, numa missão. Que é o que, irmãs? O que a palavra de Deus fala? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. O homem foi criado para a glória de Deus, a mulher foi criada para a glória de Deus, a terra foi criada para a glória de Deus. E nós somos feitas para ajudarmos o homem nessa missão, lado a lado, de forma submissa, porque ele é o líder. E aí eu não entendo por que muitas mulheres rejeitam essa submissão. Se tem algo, a submissão, irmãs, ela é para todos que são crentes. A Bíblia vai mandar a gente ser submisso. Primeiro, todos são submissos a quem? A Deus. A Bíblia vai mandar a gente ser submisso às autoridades. Isso é questão de organização, de hierarquia. Isso não diminui ninguém. E a gente precisa pedir ao Senhor que nos dê alegria. Que a gente seja ajudadoras idôneas, submissas, mas que nós façamos isso com alegria, façamos como para o Senhor. Irmãs, tudo a gente deve fazer como para o Senhor.
Tem hora que não é fácil. Tem hora que eu vejo meu marido tomando decisão, que eu falo... Aí a gente ora. Aí quando eu entendo que eu dou a minha ideia, mas eu entendo que tem que ser do jeito dele, eu vou para os pés do Senhor. Porque senão a gente vai ficar amargurada, reclamando, se a gente não entender que é isso que agrada ao Senhor. E nós estamos aqui para fazer a vontade do Senhor. Nós queremos uma identidade que o Senhor planejou para nós e não a que o mundo fala que você e eu devemos ter. Para com isso, de falar para as meninas, estudem para não depender de homem. Trabalhe para não depender de homem. Para com isso. Vamos falar, estuda. Para você ajudar na igreja, para você poder ter uma profissão bacana, porque lá você vai... Imagina aqui, um monte de professoras da universidade. Que bom seria. Um monte de serva do Senhor. E vamos mudar essa maneira de ver que foi incutindo na nossa cabeça, na nossa mente. Então, quanto à submissão, nós precisamos entender que ela é bíblica. E ela é para toda a igreja. O homem é submisso a Deus. Nós somos submissos a Deus e somos submissos ao homem. E para falar um pouquinho mais de submissão, que eu entendo que é a maior dificuldade que a gente tem, Efésios 5, 22 e 33 diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres. Irmãos, não vou continuar. Como eu gostaria. Eu oro, toda vez que eu leio esse texto, eu oro e peço ao Senhor, meu Deus, ajude com que o pastor da minha igreja, com que os líderes dos homens ensinem os nossos maridos a cumprirem o papel deles de homem. Quando a gente fala que o homem é o cabeça, é porque nós temos a nossa ideia de autoridade, uma autoridade do mundo. O mundo usa autoridade para quê? Para ter privilégios. O mundo usa autoridade para subjugar. Mas essa autoridade bíblica, irmãs, ela quer dizer responsabilidade. O peso está nos ombros dos homens. Essa autoridade dele sobre nós é porque ele tem que fazer o que com a gente? Cuidar, proteger. Como Cristo. Gente, essa igreja que ama a Cristo, não ama? Ele é o cabeça dessa igreja, não é? E não é maravilhoso a liderança de Cristo sobre as nossas vidas? O que Cristo faz conosco, irmãs? Ele provê, Ele restaura, Ele nos salvou, morreu em nosso lugar. Vocês estão vendo o peso da responsabilidade dos homens? Ah, Érica, mas você vai me desculpar, tá? Mas o meu marido não faz isso. Ore, minha irmã. Ore. Nós acabamos de ler. Quem é Deus? Ele falou e tudo se fez. Não foi? Que nós lemos na palavra de Deus? Deus falou e tudo se fez. Ore. Deus vai fazer do seu marido um líder no padrão da palavra de Deus, no nome de Jesus. Deus há de fazer dos nossos filhos homens líderes, segundo a palavra de Deus. Deus há de fazer das nossas meninas, das nossas jovens, mulheres ajudadoras, auxiliadoras, idôneas, submissas para a honra e glória do nosso Deus. Por quê? Porque Deus falou e tudo se fez. Porque o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus é aquele que disse para Moisés: eu sou o grande eu sou. Deus não precisa de nada, nem do querer do seu marido. Deus faz. Ore, irmã. Ore por sua vida. Eu acho que nós precisamos pedir perdão a Deus, porque ainda tem muita coisa a ser mudada em nós. E esse é o papel do homem.
essa liderança bíblica, que não quer dizer privilégios, mas que quer dizer responsabilidade. Deixa eu dizer para você, sabe por que o feminismo avançou? O feminismo avançou porque o homem pecador não cumpriu o papel dele, ele não tratou a mulher como deveria, porque o homem pecador caído faz coisas erradas, aí a mulher ficou alvo fácil. Não estou falando que a culpa é do homem, estou falando que a culpa é do pecado. Por isso, ideias feministas soam bem aos nossos ouvidos. Porque o pecado fez com que homem não cumprisse o papel dele e que mulheres também não cumprissem o papel delas. E com essas leituras que eu fiz, nós vamos derrubar duas vertentes. A vertente que o feminismo diz, não existe mulher. O que a Bíblia fala? Que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. A outra vertente, que coloca homem contra mulher, mulher contra homem, que a mulher é o sexo oprimido. Isso não existe. Nós vimos lá no início, e eu deixei para agora, porque eu acho tremendo, eu acho maravilhoso. A palavra de Deus diz que homem e mulher foram feitos o quê? A imagem e semelhança do Senhor. Somos o sexo oprimido? Você, mulher, foi feita a imagem e semelhança do Senhor. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. E nós já estamos encerrando. E eu quero dizer para você, tome cuidado com as mentiras de Satanás. Eu já enfatizei aqui, lá no início ele chegou até Eva, falou com Eva, você vai ser igual a Deus. Falou mentira, porque a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. Ela acreditou, e naquele momento, o que a Bíblia diz? Que Eva deu a maçã para Adão comer. Ou seja, ela exerceu ali a liderança. E ele aceitou. Olha a inversão de papéis, o pecado. E por isso foram expulsos ali do jardim do Éden. Mas louvado seja o nosso Deus, que desde a eternidade já havia traçado o plano de redenção para a sua vida e para a minha vida. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas a Bíblia vai dizer o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deu a vida só pelo homem? Deu a vida para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Somos o sexo oprimido? Não. Somos valiosas, somos preciosas, fomos feitas à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, irmãs, não escutem mentiras, e são muitas mentiras. Rapidamente, que alguém lembra de alguma mentira que a sociedade está falando aí? Para você, mulher? Nós somos femininas, não feministas. Porque o feminismo, ele que é o pai de todas essas mentiras, Satanás tem colocado aí. Às vezes, sim. Elas acham assim, eu não sou feminista porque a feminista luta contra o homem ou quer ser igual ao homem. Nós somos feministas porque nós somos mulheres de Deus. Nós somos feministas porque nós somos mulheres poderosas no Senhor. Sim. Mas isso não é ser feministas. Feminina, feminilidade é o que você está querendo dizer. Mas ela surgiu. Então eu vou te falar aqui. Ela surgiu. Realmente, feministas, até os seguidores de Karl Marx eram chamados. Eram pessoas que eram com um tom vexatório. Era para diminuir.
certo? E aí surgiu para isso e ficou essa nomenclatura para o movimento mesmo. Então, nós vamos realmente tirar feminista, até a palavra, e vamos usar feminilidade, feminina, né? Porque essa é a verdadeira identidade. Essa palavra feminista, realmente, ela nasceu de uma forma totalmente errada, tá? Sim, seduz, né? Seduz porque a roupagem é linda. Quem aqui não quer falar assim, eu que quero mandar? Gente. São a militância. Então, Simone de Beauvoir, que é a papa do feminismo, ela foi loucamente apaixonada por um único homem, e embora a história vai contar que ela assediava as meninas que ela dava aula, ela era bissexual e ela assediava, tanto que ela perdeu o direito dela de dar aula na França, certo? Mas ela foi capacho desse homem que tinha casos com várias mulheres. Então, na realidade, ela sabe, Frida, o próprio marido dela traiu ela com a irmã dela. Então, assim, são mulheres que querem sim, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas sim, por que eu fiz questão? Por que depois daquele vídeo, ao ver um transexual falar daquela forma, eu tenho que lembrar a cada uma de nós que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue? Essas mulheres estão perdidas. Essas mulheres acreditaram como Eva acreditou. Na realidade, amadas irmãs, toda mulher que não está na presença do Senhor, ela tem um vazio de alma. E não é toda mulher, é todo ser humano. Gente, nós temos a eternidade cravada em nós. Nós somos todos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Não tem para onde homem correr e nem mulher correr. Porque o resultado vai ser isso, vida vazia, vida de contra, que só contraria a palavra de Deus. Mas nós temos que orar, nós temos que ser mansas, nós temos que amar, nós temos que chamar essas pessoas, mas a prudência. Resguardar nossas famílias, resguardar os nossos jovens, porque nós estamos numa batalha espiritual onde essas pessoas são usadas. Sim, minha irmã. Dele. Afeminada. Sim. Sim, mulheres masculinizadas e homens afeminados por conta do quê? Da inversão de papéis. Porque a mulher acreditou que ser mãe, que cuidar dos filhos, que cuidar da casa era algo sem valor. Então ela saiu de casa, ela deixou o filho na creche, ela deixou o filho com a avó, nada contra, gente, mas eu vou falar, eu tenho 3 filhos, o meu terceiro filho eu já não tinha o mesmo pique do primeiro, não. O filho mais novo a gente vai relaxando. Eu dava uma chineladinha. O caçula quase não, porque a força, então, quando a gente põe uma avó para olhar um filho, ela não trata o neto igual te criou, não, porque a força falta, o vigor falta. Mas isso foi feito por quê? Porque nós entendemos. Érica, mas você está falando isso, mas a gente tem que trabalhar, senão como é que vai ser? As coisas estão muito difíceis. Não, irmãs? Sabe por que nós estamos trabalhando o dia inteiro fora? Para cumprir uma agenda mundana, que fala que o seu filho tem que ter celular, que você tem que ter celular, que você tem, sabe, essa agenda de consumismo. A gente acreditou. A Bíblia fala para a gente não gastar o nosso dinheiro com aquilo que não é pão.
alguma de nós está tendo que trabalhar o dia inteiro fora por causa do pão, irmãs? Ou é por causa da chapinha todo fim de semana? Ou é por causa da roupa nova, que é muito bom? Hein, irmãs? Não é? Então, assim, vamos estar alertas, vamos valorizar o que realmente precisa ser valorizado, vamos resgatar, vamos passar para as nossas meninas que elas têm que aprender a cozinhar sim, a cuidar sim, até que ela tenha uma funcionária para ela poder saber delegar. Não é assim a mulher de Provérbios 31? Não é? Então, irmãs, algumas mentiras, para a gente terminar rapidinho, que o mundo conta. Primeiro fala assim, a mulher hoje, ela entende que ela é dona, o que ela fala? Meu corpo, minhas regras, não é? Ela não fala isso? O que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 6,19? Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Olha como que a Bíblia é tremenda, gente. Eu amo a palavra de Deus, né? Aí a mulher fala, não, o homem, ele tem relação sexual, eu também vou ter isso aí, não tem que casar não, você tem que experimentar um monte de homem, que é assim hoje. Hoje uma moça falar que ela é virgem, ela é a vergonha. Um rapaz, então, nem se fala. Gênesis 2:24, por essa razão o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Toda a parte sexual é para dentro do casamento. O Senhor criou e é dessa forma. E o corpo, nós somos templos do Espírito Santo. E assim, irmãs, são muitas outras mentiras que o inimigo conta. E graças a Deus, louvado seja o nosso Deus, que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Graças a Deus que nenhuma pergunta aqui fica sem resposta, porque a Bíblia, ela nos orienta tudinho e ela nos mostra. Nós precisamos resgatar a nossa identidade de mulher. Vamos, para encerrar, eu convido a todas que fiquem de pé, vamos ler a palavra de Deus em Salmos 139, verso 14. Muito boa participação. A gente podia ter continuado aí nesse debate, mas é assim mesmo, primeira vez é assim. Salmo 139, verso 14. Vamos lá, todas juntas. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Mulher, você é uma obra maravilhosa do Senhor. Mulher, você foi feita à imagem e semelhança do Senhor. Mulher, você foi criada para ser uma auxiliadora, uma ajudadora, pertinente, compatível e submissa à liderança do seu marido. Amém?